Então, agora vamos falar da lei de Gauss hoje. Eu retomei aqui rapidinho com vocês ali a lei de Coulomb, né? E agora vamos falar da lei de Gauss, tá certo? A lei de Gauss é uma forma equivalente de escrever a lei de Coulomb, certo? Ela é uma das quatro equações do eletromagnetismo, conjuntos de equações chamadas de equações de Maxwell, tá certo? A gente vai tentar aqui, ao longo desse curso, discutir algumas dessas equações fundamentais do eletromagnetismo, tá? E hoje eu vou abordar aqui com vocês, fazer uma breve retomada do assunto, né? Falar da lei de Gauss, tá certo? Então vamos tentar aqui falar da lei de Gauss hoje. Bom, então, seguinte, eu vou pegar aqui, agora há pouco, a gente falou aqui da força eletrostática do campo elétrico. Eu vou pegar o campo elétrico mais simples possível, que é o campo elétrico de uma carga pontiforme, que é esse campo elétrico aqui, ó. Tá? Esse campo elétrico aqui é o campo de uma carga pontiforme. Veja como ele é tranquilo, né? Ele é Qzinho, a carga que gera o campo, tá certo? A carga geradora do campo, 4πε0 embaixo, R quadrado. É um campo que vai com o inverso do quadrado da distância por causa da lei de Coulomb, né? Ele está direcionado na direção radial, que é na direção R chapéu. Nesse caso aqui, eu peguei a carga, coloquei ela centrada na origem, é por isso que não aparece aquele R cursivo, já aparece o próprio R. Então, a carga já está centrada na origem, então, no sistema de coordenadas que a gente vai utilizar, nesse caso aqui, tá bom? Então, você já tem aqui exatamente o campo mais simples, talvez, possível, que seria o campo de uma carga pontiforme, um dos mais simples, aparentemente, um dos mais simples, né? Então, é um campo elétrico divergente, se a carga for positiva. Por quê? Porque se a carga for positiva, o campo ele vai ter a mesma direção do vetor R. Então, é um campo, como mostra aqui a figura aqui ao lado, é um campo que está, ó, esses vetores eles vão saindo. Eu tentei colocar vetores cada vez menores para tentar ilustrar que quando a gente vai se afastando da carga, o campo ele vai ficando o quê? Mais fraco. Devido exatamente a essa lei de potência aqui, essa lei de inverso quadrado da distância. Então, o módulo do campo ele vai com o inverso R quadrado, então ele vai diminuindo à medida que a gente se afasta da carga. Se a carga fosse, por exemplo, negativa, o campo, com a carga negativa, o vetor campo elétrico, ele teria um sentido oposto ao vetor R chapéu. Ou seja, o campo, em vez de ser saindo, ele seria voltando para a carga. Seria um campo convergente. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até então? Nada, né? Bora lá. Aí, vamos tentar agora pegar aqui e envolver essa carga por duas superfícies, que eu vou chamar aqui de superfícies S e S'. É interessante observar que, além de envolver a carga pelas duas superfícies, a gente poderia representar esse vetor campo elétrico, esse conjunto de vetores, por um conjunto de linhas, que chamamos de linhas de força, tá certo? Então, de repente, aqui, isso aqui poderia pensar num fluido, de repente um fluido que estivesse escoando de alguma fonte, né? E esse fluido estivesse escoando radialmente. Então, a gente teria exatamente um formato dessas linhas de força, né? Lembre que a ideia de linhas de força, ela vem, na verdade, lá do Michael Faraday, né? Ele pegou essa ideia de linhas de fluxo da hidrodinâmica e aplicou diretamente no eletromagnetismo, imaginando, na verdade, como se os campos elétrico e também magnético, que a gente vai falar logo à frente, eles fossem, na verdade, uma espécie de fluido. Então, o Michael Faraday, que era um excelente experimental, ele deu essa sacada. Ó, vamos tentar representar esses campos aqui, ó, por linhas de força, né? Ou também chamada também de linhas de fluxo, tá certo? Então, o que acontece? Eu peguei aqui esse campo elétrico representado agora pelas linhas de fluxo, ou linhas de força, e envolvi a carga por duas superfícies. Uma simples, que superfície é essa, pessoal? É uma superfície esférica, tá? E outra, uma superfície muito mais complicada, né? Com maiores variações, né? Uma superfície mais estranha, né? A primeira, claramente, é uma superfície interessante, né? Que é a esférica, porque ela tem uma simetria, né? Simetria esférica, né? Certo? E o que é legal vou perceber é que essas duas superfícies, elas são atravessadas pelas mesmas linhas de força. A mesma quantidade de linhas de força que passam por S, também vão acabar passando por S'. Então, as linhas de força que passam por uma, também passam pela outra superfície, tá? E aí, é que vem uma coisa chamada fluxo elétrico, né? Quando você pega um fluido geralmente está escoando, ele tem um fluxo, né? Esse fluido escoa, ele tem um fluxo, não é? É uma vazão. Então, um fluido escoando numa tubulação, ele tem uma vazão, né? E a gente tem um fluxo para aquele fluido. O campo elétrico não é diferente, ele também vai ter um fluxo. A gente define aqui o chamado fluxo elétrico, tá? Uma superfície, eu desenho aqui uma superfície genérica, tá?
essa superfície é atravessada aqui por um conjunto de linhas de força, eu ilustrei algumas linhas de força. O campo elétrico, evidentemente, é tangente a essas linhas de força, certo? Essa superfície, eu posso dividir em pequenos pedaços, né, que a gente vai chamar aqui, um pedacinho desse aqui com elemento de área, dA, tá? dA é o elemento de área, ok? E aí, na verdade, é perpendicular à superfície, e a gente pode calcular o fluxo através dessa superfície, é muito similar como acontece em fluidos. Aí o que acontece? O fluxo elétrico é o produto escalar do campo elétrico com aquele vetor elemento de área, e no caso ocorre claramente uma integral, né? Porque aqui seria apenas o fluxo naquela pequena faixa, né? Da superfície. Como a superfície é maior do que essa faixinha, que esse pedacinho, a gente vai ter que fazer uma integral de superfície. Então, o fluxo elétrico nada mais é do que uma integral de superfície de um campo vetorial, né? Pois bem, o que é que o fluxo elétrico mede, né? O fluxo elétrico ele mede o número de linhas de força que atravessa a superfície. Então, quanto mais intenso, mais linhas de força eu estiver passando por aqui, não é? De repente, maior seria o valor desse fluxo elétrico. Tá? Vamos pensar no cálculo desse fluxo elétrico para aquela figura anterior, que é uma superfície esférica, que é a mais simples, já que a gente pensou aqui. Tá? O que acontece? Se eu pegar tomar aqui a superfície esférica, se eu pegar aqui a superfície esférica de raio R, né, centrada aqui na localização da carga, eu vou ter então aqui o fluxo elétrico, vou usar uma expressão aqui, ó, é o campo elétrico, a expressão dele que eu substituí, o Q por R quadrado, o Rzinho chapéu, tá aqui o 1 sobre 4 π epsilon 0, tá? E o elemento de área. O elemento de área em coordenadas esféricas, chama atenção aqui para vocês, tá? O elemento de área em coordenadas esféricas seria um R quadrado, seno de θ, d θ dφ, tá? Isso aqui é um elemento de área que a gente geralmente faz lá no curso de cálculo, né, quando a gente trabalha com coordenadas esféricas, a gente tem esse elemento de área, né, que depende aqui do ângulo azimutal, polar, né, e do ângulo aqui azimutal, tá? Então, eu também coloquei, percebo aqui, que eu mudei um pouquinho a anotação, não foi? Quando tinha que daqui para cá, ó. Vocês perceberam que tem uma bolinha aqui, né? O que é que tem essa bolinha aí, professor? É o quê? Essa bolinha é porque a gente está calculando o fluxo elétrico total numa superfície fechada. A superfície esférica ali, né, é uma superfície fechada. Então, quando a gente faz esse produto escalar, ele é curioso, porque o R quadrado aqui do elemento de área simplifica com o R quadrado do campo elétrico, tá? E o produto escalar de R chapéu com R chapéu dá 1, tá? O resultado desse Qzinho por 4 π epsilon 0, eles caem fora da integral, e aí você pode fazer essa integral aqui, que é uma integral simples, né? O ângulo φ, ele varia de 0 a 2π, e o ângulo θ, ele varia de 0 a π, tá certo? Então, é bastante trivial fazer essa integral, tá? É uma integral simples. E aí, resultado, a gente chega, isso aqui vai dar 4π. Essa integral aqui dupla, né? Uma integral dupla, que é a integral de superfície, dá 4π, que equivale exatamente ao ângulo sólido de uma esfera, de uma superfície esférica. O resultado é que o fluxo elétrico, uma superfície fechada com uma esférica, dá Q por epsilon 0. Tudo bem, pessoal? Né? Então, esse é o nosso fluxo elétrico, tá? Ok. Seguindo adiante, né, a gente calculou o fluxo elétrico numa superfície esférica para uma carga, né? Foi bem simples esse exemplo, tá? Mas o que aconteceria, pessoal, se eu tivesse, ao invés de uma carga, eu tivesse, na verdade, agora, várias cargas pontiformes. E agora? Não tem problema. O campo elétrico, tá, resultante num determinado ponto do espaço, ele vai ser a soma dos campos elétricos de cada uma dessas cargas pontiformes. Q1, Q2, Q3, Qn, como a gente acabou de ilustrar ali, né? Então, resultado, se eu for calcular o fluxo nessa superfície, que eu coloquei aqui uma superfície vermelha, né? Imagine uma superfície envolvendo todas as cargas, essa superfície vermelha. Resultado aqui é que eu posso pegar essa integral, substituir o campo aqui dentro, seria a integral da soma, né? Mas vocês são craques em matemática, a gente pode inverter aqui, ó. Em vez de fazer a integral da soma, colocar aqui a soma das integrais. Aí, claro, a soma das integrais, ó, cada integral dessa é o fluxo do campo elétrico de cada partícula. Eu vou voltar aqui no slide, aí vocês vão perceber uma coisa, ó. A gente calculou agora há pouco o fluxo elétrico na superfície esférica. Mas mesmo que a superfície seja um pouco contorcida, né, ela seja modificada, se ela envolver a mesma carga, vai acabar que as linhas de força que passam pela esfera, que foi fácil calcular, também passariam por aqui. Então, resultado, o fluxo elétrico também nessa superfície genérica, tá, ele também vai ser Q por epsilon 0. Então, tanto na superfície esférica como na superfície genérica, mais complicada,
O fluxo elétrico, numa superfície fechada, é a carga que essa superfície envolve pela constante ε0, pela permissividade elétrica. Sendo assim, vamos voltar lá. Cada integral dessa, cada fluxo desse, vai dar o Qzinho que ele envolve, né? O QI, por ε0. Isso aqui vai ser uma somatória, porque tem uma somatória fora, vai ficar a somatória das cargas. A somatória das cargas é o quê, pessoal? É a carga total. Então, o resultado é que a gente vai ter que o fluxo elétrico, numa superfície fechada, é exatamente a carga envolvida para essa superfície, dividida por ε0. Tá? Então, essa é uma coisa legal aí que a gente tem, né? Da lei de Gauss, né? Isso a gente chama de lei de Gauss na forma integral, porque ela envolve exatamente o integral de superfície, tá? A gente vai ver aqui ao longo do curso, vai poder ver algumas outras leis, né, da eletrostática e do magnetismo, ou da eletrodinâmica também, as quatro equações de Maxwell, e a gente vai ver que muitas dessas equações, elas têm duas formas de serem escritas, cada uma delas. Cada uma delas tem duas formas de serem escritas, ou na forma integral, ou na forma diferencial. Como é que é essa forma diferencial? Bom, a turma aí é craque em cálculo 3, cálculo diferencial integral, e estudou alguns teoremas do cálculo. Teorema de Stokes, que a gente vai poder falar depois. E hoje eu quero lembrar aqui para vocês o teorema da divergência. Todo mundo lembra? Esse aqui, ó. Né? O teorema da divergência diz o seguinte, ó, que uma integral de superfície de um campo vetorial é igual à integral de volume do divergente desse campo vetorial. Então, eu venho aqui e fico pensando, poxa, eu posso pegar, de repente, essa integral de superfície, vou repetir aqui, tá bom? Certo? Mas, por outro lado, que é igual a essa integral de superfície, é igual a carga envolvida por ε0. Por que não dizer que essa carga envolvida é exatamente a integral de volume, e é verdade, né? A carga envolvida é a integral de volume da densidade volumétrica de carga. Tá? Então, se eu integrar aqui, ó, a densidade volumétrica de carga no volume, eu vou ter exatamente a carga envolvida. Então, não mudei muita coisa, né? Não tem muita coisa diferente, só esse ε0 repete, né? Então, o lado esquerdo do teorema da divergência, eu poderia escrever simplesmente ele como uma integral de volume. Olha que coisa legal. Uma integral de volume de quem? Eu só usei aqui uma questão física. Eu só usei aqui, no caso, a lei de Gauss, que é uma questão física, tá? E eu troquei aqui matematicamente a carga pela integral de volume da densidade de carga. É isso que eu fiz aqui, tá? Então, juntei aqui a lei de Gauss e troquei a carga pela integral de volume da densidade de carga. O resultado ficou legal, porque, ó, o lado esquerdo eu posso trocar também para uma integral de volume. Então, vai ficar a integral de volume do lado esquerdo e a integral de volume do lado direito. Como essas duas integrais têm que ser iguais, resultado, se você colocasse isso aqui do lado esquerdo, elas têm que ser iguais as duas, né? Igualando aqui, ó, eu vou ter exatamente que o divergente do campo elétrico, do vetor campo elétrico, é igual à densidade de carga por ε0. Então, uma equação bastante interessante, né? Bastante elegante, é a chamada lei de Gauss na forma diferencial. Tá, pessoal? Então, a gente tem a lei de Gauss na forma integral e a lei de Gauss na forma diferencial. Certo? Alguma dúvida até então aí, pessoal? Nada? Podem falar, viu? Mais uma vez, eu lembro que eu não estou acompanhando o chat porque eu estou aqui. Quer que eu dê uma paradinha lá no chat lá? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem nada? O pessoal está em silêncio aí. Vocês estão aí, né? Esse povo são tudo inteligente, professor. Não pergunta nada, não fala nada, são tudo estampa. Pois é, olha lá. Isso é bom. Isso é bom. Jaffa, tudo bem aí? Vamos lá. Seguindo aí, né? A gente falou da lei de Gauss de uma forma diferencial, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui, uma aplicação, tá certo? E vamos usar aquele campo elétrico que eu falei mais cedo aqui, que é o campo elétrico de uma carga pontiforme. Não foi isso que eu falei, né? O campo de uma carga pontiforme foi o campo que a gente comentou aqui mais cedo aqui. O campo da carga pontiforme, como é que ele era, pessoal? Lembra da expressão? Era o Rzinho, vetor, né? Sobre o R quadrado, tá? Na verdade, o campo elétrico, ele tem essa da carga pontual, né? Da carga pontiforme, ele tem esse formato aqui, ó. De um R por R quadrado, tá? Não é... A diferença é só um produto um produto aqui
da carga, tá? A diferença é só um produto aqui da... Opa, beleza. Vou botar aqui. É só um produto aqui da carga por E4 pi Y0. Então, é exatamente o campo elétrico da carga putiforme, tá? Então, vamos tentar aqui calcular o divergente desse campo vetorial? Aí, pô, pessoal, se for calcular o divergente, eu me lembro de divergente, então lembra de divergente como calcula? Vamos multiplicar. Como é que calcula o divergente aí, pessoal? Alguém lembra? Alguém? Vamos, pessoal, ó, vocês ao longo das aulas, vocês têm que participar, tá certo? Porque vai ter que ter uma interaçãozinha, porque senão eu vou ficar só falando. Então, vamos lá. O divergente desse campo de campo vetorial. Opa, alguém falou aí? Bom, então, ó, o divergente do campo vetorial, ele é o seguinte, ele é o produto escalar do operador nabla. Que é o operador nabla? É um operador diferencial em 3 dimensões, né? Um operador diferencial de uma função vetorial. Né? Você tem aqui x chapéu del del x, y chapéu del del y, z chapéu del del z, é o nabla. Tá? Eu vou fazer o produto escalar dele com o vetor v. O vetor v tem vx, x chapéu, vy, y chapéu, vz, z chapéu. Quando eu fizer o produto escalar, vai dar exatamente que a derivada em x vai atuar na componente x, a derivada em y vai atuar na componente y e a derivada z atua na componente z. O resultado é curioso, porque o divergente ele é uma soma de 3 derivadas, né? De cada componente em cada direção. Tá? Quando a gente vai para coordenadas esféricas, dá para a gente mostrar que o divergente em coordenadas esféricas ele tem esse formato aqui, ó, diferente, né? Você tem uma derivada em R, né, com esse termo aqui, uma derivada em θ, com esse termo, né, e uma derivada em φ, com esse termo. Para a nossa sorte, a gente não vai precisar de todos eles para calcular o divergente desse campo vetorial, porque ele é totalmente radial, é um campo vetorial na direção radial, então ele só tem componente radial. Nosso campo vetorial F, que eu vou chamar assim, tá? Ele só tem componente radial. E tem uma curiosidade, veja umas coisas interessantes aqui, é que esse F de R, ele diverge na origem. Então, na origem, que é exatamente onde está a carga, que a distância seria muito pequena, né, em relação à carga, o campo elétrico, ou esse campo vetorial F, ele vai para infinito. Então, ele diverge na origem. E aí, além de divergir na origem, para outros pontos que não sejam exatamente da origem, para outros pontos diferentes da origem, o campo vetorial ele não é nulo. É não nulo, né? É não nulo, é diferente de zero. Mas é verdade, eu não coloquei aqui, mas claramente, se você pegar uma distância infinita, né? Você fica muito longe da carga, for para o infinito, não vai ter campo, né? Evidentemente, o F vai a zero, né? Tá certo? Mas ele diverge na origem e, a não ser no infinito, ele tem valores não nulos, tá certo? Tem valores diferentes de zero. Então, como esse campo só tem componente radial, eu vou pegar essa fórmula aqui, da parte radial dele, que é 1 sobre R quadrado. Vou jogar ali dentro, jogo ele dentro do divergente em coordenadas esféricas, aí vai ficar uma coisa curiosa, porque vai ficar um R quadrado vezes 1 sobre R quadrado. O que dá quanto, pessoal? Vai dar 1, né? Então, o resultado vai ficar a derivada de 1. A derivada de 1 dá 0. Então, o divergente do campo vetorial dá nulo em um ponto fora da origem. É isso que a gente tem. O campo vetorial é nulo num ponto fora da origem. Tá? Certo? Alguma dúvida aí? Não, né? Então, vamos lá. Então, aí, por que isso é estranho? Vamos lá. Isso dá um paradoxo aí curioso, que a gente vai resolver isso hoje, né? Então, o divergente é nulo. Fora da origem, o divergente é nulo. Por que eu estou falando que isso é um paradoxo? Porque se a gente fosse calcular o teorema da divergência com aquele campo vetorial F, certo? O divergente, que é o lado direito, ele deu zero, não foi? Né? Mas vamos calcular o fluxo, que é idêntico ao fluxo do campo da carga putiforme. A gente vai fazer de novo aqui, ó. Até porque o pessoal ficou na dúvida naquela integral, eu vou mostrar de novo. Eu vou pegar o fluxo, né, de F, substituir aqui o F, e o elemento de área de novo. Aí, resultado. Quando multiplicar, eu peguei uma superfície de raio Rzão, tá? Essa superfície aqui tem raio Rzão, tá bom? A superfície esférica, né? Tá lá o elemento de área. Multiplica,
Simplifica os R's aí, os R's quadrados, tá? Certo? E aí, o que acontece? Vai ficar a integral de 0 a π de seno de θ e de 0 a 2π do dφ, né? De seno de θ de θ e de 0 a 2π do dφ. Você integrar de novo naquele 4π, aí, ou seja, o fluxo deu 4π, o fluxo, que é o lado esquerdo. Mas também o fluxo poderia ser o divergente, mas é que tem a bronca. Ó. O divergente poderia ser a integral de volume do divergente. Mas o divergente dá zero. Então, resultado. De um lado, o teorema da divergência está dando 4π, do outro lado está dando zero. E aí, pessoal? Que bronca é essa que deu aí? Alguém imagina por que desse problema? Alguém sugere aí por que não está funcionando o teorema da divergência? Porque vocês aprenderam esse cálculo e via funcionar, né? Por que na carga putiforme não funciona? No campo vetorial R por R quadrado. Alguém imagina, suspeita aí por quê? Porque dentro da área não tem carga? Até tem, né? Foi Mário que respondeu, perdão? Foi. Até tem carga ali, na verdade, né? Até tem carga. O fluxo, não, o fluxo. Tem fluxo, né? Isso que tá estranho, né? Ó, porque é exatamente isso, ó, tem fluxo na superfície, tem linhas de força passando, ó, saindo, né? Era para ter fluxo. E pelo divergente, não está tendo fluxo. Eles se anulam? Não, o fluxo era para dar exatamente o quê? Um fluxo positivo, porque você tem exatamente as linhas saindo da superfície, né? Era para dar exatamente um fluxo positivo, mas muito pelo contrário, está dando estranho porque o fluxo deu zero se eu usar o teorema da divergência. Olha só, você falou aí, ó, o fluxo, se eu calcular, de fato, ele dá positivo, dá 4π. Então, você tem um fluxo positivo, porque, de fato, o campo está passando. Se eu usar a própria integral de superfície. Mas se eu vou para o teorema da divergência, aí está dando bronca. Qual a bronca que está dando? Porque o teorema da divergência, que eu calculei lá, o divergente, ele deu o quê? Deu zero, não foi isso? Deu zero e acabou dando a integral zero, que é essa parte vermelha, né? Então, tá diferente. Tá dando alguma bronca. Bom, a suspeita do problema é o seguinte, pessoal. Lembra que na origem, esse campo vetorial... Lembra que na origem, esse campo vetorial, o que está acontecendo com ele na origem lá, em R igual a zero? Ele está o quê? Divergindo. Então, esse é o problema do nosso teorema da divergência. É porque a integral de volume, ela acaba tendo um problema aqui, ó, na questão do divergente desse campo vetorial. Isso lá no cálculo, vocês gostam muito de cálculo, né? Você vai calcular a derivada. A divergente é nada mais nada menos que uma derivada. Quando você vai calcular uma derivada, é importante que essa função que você vai derivar, ela seja uma função contínua, não é isso? Não é? Você tem uma função contínua, bem comportada e tudo mais. Esse nosso campo vetorial, ele tem uma singularidade. Então, ele tem um ponto, na verdade, específico, que ele não seria diferenciável naquele ponto. A gente poderia dizer assim. Então, é como se você estivesse calculando a derivada de alguma função, que ela não é derivável, diferenciável em todos os pontos. Seria isso, uma analogia. Então, a gente está calculando a derivada de uma função vetorial, a gente está calculando a derivada de uma função vetorial que não seria diferenciável em todos os pontos do espaço. Então, qual seria o ponto do espaço problemático? A origem. A origem do sistema de coordenadas. Aí é por isso que, para a gente resolver esse problema, a gente vai usar, muito elegantemente aqui, a função delta de Dirac. Eu esqueci aqui, me perdoe, né? Vou fazer já a correção aqui, né? Função delta de Dirac, né? Me perdoe aqui, né? Pronto, para corrigir já, né? A função delta de Dirac, né? É uma função unidimensional, que eu vou tomar aqui por enquanto, tá certo? Uma função em uma dimensão, que ela tem a seguinte particularidade, é o delta de x, né? Digamos assim, né? Ela vai ser zero praticamente em todo o espaço e vai ser infinita na origem. Muito parecido como acontece com aquela função, né? Aquela função é zero, a derivada dela é zero em todo o espaço. Mas na origem não sabia o que acontecia, né? Então, aqui a gente vai tomar a delta de Dirac como sendo uma função que na origem ela tem valor infinito. Imagina aí, né? Uma função vem 0, 0, 0, 0, 0 o tempo todo, aí daqui a pouco na origem ela, pum, vai para infinito. Aí depois ela vem, diminui, 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 né? Claramente, né? Rapidamente ela vai a zero. Opa, ela vai a zero de novo. Então é uma função que é nula em todo espaço,
mas só na origem que ela dá um pico aqui, né? Ela vai para infinito, tá? Essa é a delta de Dirac. O que acontece com a delta de Dirac também é que a integral dela dá 1. Veja lá que coisa louca, né? É uma função que dá 0 o tempo todo, só na origem que ela dá infinito, e a integral dela ainda dá 1. Imagina aí, que loucura. Dá para representar essa função delta de Dirac? Dá. Inclusive, isso aqui é um erro grosseiro que eu fiz, porque isso é uma tentativa de ser uma delta de Dirac. Porque, na verdade, você está vendo que ela não é infinita, né? Ainda, né? Isso é uma representação. Existem várias representações para delta de Dirac. Eu vou dar algumas aqui, exemplifico algumas, para vocês lembrarem. Aqui eu tenho uma representação retangular, que é uma função assim, ó. Ela vale gama, tá? Gama, entre menos 1 sobre 2 gama e 1 sobre 2 gama. Ela vale gama, ela é constante. Se você calcular a área aqui, é fácil calcular essa área, é base vezes altura, a área vai dar 1, certo? A área dá 1 aqui. Né? Você pode ser retangular, pode ser triangular, também pode ser uma função triangular, que a área também dá 1. Se você calcular aqui, ó, base vezes altura, também você vai ver que dá 1. Poderia ser a gaussiana essa função aqui. Também, se você calcular a integral dessa abaixo da gaussiana, que é uma função exponencial, também você vai ver que dá 1. Pode ser uma lorentziana. Então, tem várias representações. Mas é importante, na verdade, que todos esses fatores gama que eu coloquei aqui, ó, gama, 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 todos esses gamas, eles têm que ir, digamos, a 0, de fato. Na verdade, perdão, só esse gama aqui, ele vai para infinito. Se ele for para infinito, não é que vai acontecer. Se o gama for para infinito, na verdade, esse retângulo aqui vai ficar bem estreitinho. A mesma coisa também que se o gama for para infinito, o retângulo fica estreito, o triângulo também fica estreito. Mas na lorentziana e na gaussiana, quando o gama vai para 0, aí a gaussiana ela fica estreitinha e a lorentziana também. Então, existem algumas formas de representar a delta de Dirac, tá certo? Né? Todas as formas que eu estou mostrando aqui, elas dão área igual a 1. Então, se o gama for a 0 ou infinito, como eu exemplifiquei aqui nesses exemplos, mostrei esses exemplos, vocês vão ver que a área dá 1, tá certo? Então, tem como representar a delta de Dirac, tá certo? A delta de Dirac, ela tem uma propriedade fundamental muito curiosa. Se eu pegar a função delta de Dirac x menos a, em x menos a, ela é uma função que dá 0 em todo o espaço, exceto em x diferente de a. Quando for x igual a A, aí ela dá o pico, né? É uma delta de Dirac deslocada, né? Mas o que acontece se eu pegar essa delta de Dirac, que é a propriedade fundamental, e integrar com a função f de x, uma função genérica, que é essa função preta aqui, ó. Bom, vamos fazer essa conta, ó. Vou integrar aqui, ó, de menos infinito a mais infinito, f de x delta de Dirac, tá? Eu vou tomar o limite. Claro que quase todos os valores de x, a delta de Dirac é 0, né? Quase todos os valores de x, né? Exceto aqui, em torno de a. Ou seja, um pouquinho antes de a e um pouquinho depois de a. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou integrar de a menos epsilon, que seria aqui a esquerda, até a mais epsilon, que seria a direita. Então, eu vou integrar de um pouquinho antes e até um pouquinho depois. Então, é só nessa região que a delta de Dirac não é nula, né? E aí, quando o limite claramente de epsilon tendendo a 0, né? Aí, quando a gente fizer essa integral, aí você vai ter um f de a, por quê? Porque nessa região, praticamente, o f de x, ele vai assumir o valor dele em a. Então, você vai ter um f de a aqui. Esse f de a vai cair fora da integral, porque ele é constante, cai fora. E aí fica exatamente aquela integral de a menos epsilon até a mais epsilon, a integral da delta de Dirac, né? Nesse limite, que vai dar aquela área 1. Porque praticamente aqui nos outros valores de x, ou depois de a maiores do que a ou menores do que a, não é? Simplesmente a área disso aqui vai dar 1, certo? Então, ou seja, finalmente a gente vê que essa integral aqui vai dar o f de a, ou seja, quando você pega alguma função, integra de menos infinito a mais finito, com a delta de Dirac, essa função, ela acaba assumindo o valor dela exatamente em a, ou seja, onde a delta de Dirac está centrada. Ok? Então, essa é uma propriedade interessante, curiosa, né? Certo? Da delta de Dirac. Aí a gente tem, vamos aqui falar um pouquinho melhor, né? A gente tem a delta de Dirac em 3 dimensões. A delta de Dirac tridimensional, tá? Não é nada do outro mundo. A delta de Dirac tridimensional, ela vai ser um produto de 3 deltas de Dirac. Delta de x, delta de y e delta de z, tá? Claramente essa aqui que eu coloquei, ela é nula em todo o espaço, exceto na origem, que é onde as deltas de Dirac, simultaneamente as 3, vão divergir, tá certo? Fora isso, em todo o espaço, a delta de Dirac seria nula, exceto na origem. Então,
digamos que vamos fazer uma integral de volume dessa delta de Dirac tridimensional. Vamos lá integrar no volume. Aí eu quebro aqui o d tal, que é o elemento de volume, é dx, dy, dz. Eu quebro aqui em 3 integrais, né? Integral tripla, né? Aí cada integral dessa vai dar 1, tudo bem? Então o resultado aqui, no volume, a delta de Dirac, ela dá 1. Então aquela coisa estranha. Imagina aí uma função que é nula em todo o espaço, menos na origem. Na origem ela diverge. É isso que acontece. E a integral dela em todo o espaço dá 1. É isso aí. Mas isso lembra muito a carga pontiforme, pessoal. Que a carga pontiforme é assim. Uma distribuição de carga pontiforme, ela é exatamente isso. Ela é nula em todo o espaço, exceto num ponto específico. E se você integrar em todo o espaço, vai ter que dar carga pontiforme, né? Isso é legal porque, de repente, uma densidade de carga, a densidade de carga da partícula da nossa carga seria quem? Seria Q multiplicada pela delta de Dirac, o ρ. O ρ seria Q vezes a delta de Dirac tridimensional. Você pode verificar isso que se você integrar Q vezes a delta de Dirac, integrar no volume, vai dar a própria carga. Né? Isso seria o ρ da carga pontiforme. Então, vamos lá. Também tem a propriedade fundamental generalizada, né, em 3 dimensões, né? Pode ser também estender para 3 dimensões. Função delta de Dirac tridimensional integrada com a função em 3 dimensões no volume da função naquele ponto onde a delta de Dirac vai estar centrada, vai dar o f de A, né? Sem nenhum problema, tá bom? Certo? Agora, vamos tentar então agora usar a delta de Dirac para resolver aquele problema do divergente. Agora sim, a gente resolve ele. Olha só, o divergente do campo vetorial, vamos retomar aqui. Então, para o paradoxo que a gente tinha lá do campo F, certo? O problema estava aqui, que a integral de superfície estava 4π e o divergente estava dando 0. Esse era o problema. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Eu acho que vai ser agora um pouquinho o que o Mário estava pensando lá. A gente vai pensar o seguinte, que o divergente daquele campo vetorial, vamos pensar o seguinte, vamos atribuir que ele vai ser 4π se o volume, imagina lá, o volume daquela superfície envolve o R igual a 0, ou seja, envolve a origem. Tipo uma esfera centrada na origem. Certo? Mas se a superfície ela não contém a origem, sei lá, alguém pega alguma superfície fora, como é que seria aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui naquele exemplo, me perdoe, tá? Alguma superfície aqui fora, aqui, ó. Uma superfície aqui. Isso aqui é uma superfície que envolve a origem, envolve a carga. Então, pensa numa superfície aqui fora. Ela não vai envolver. Se essa superfície estivesse aqui fora, qualquer linha de força que saísse da carga ia entrar nessa superfície e iria sair. Por isso daria fluxo zero. Tá? Então, eu vou pensar agora aqui que esse divergente eu vou atribuir na mão disso aqui, tá? Ele vai ser o seguinte, vai ser 4π se o volume se o volume não inclui a origem. Agora, se o volume incluir a origem, tá certo? Melhor, não incluir a origem, se incluir a origem, 4π, perdão. E se não incluir a origem, eu vou colocar ele como zero. Certo? É o caso que eu acabei de comentar, seria uma superfície fora, qualquer linha de fluxo iria entrar e iria sair dessa superfície. Tá? Então, a gente vai atribuir na mão que o divergente desse campo vetorial aqui é 4π multiplicado pela delta de Dirac. Certo? Então, esse era o problema lá que a gente tinha. Se você agora dá certo, porque, veja, se o divergente desse campo vetorial dá 4π vezes a delta de Dirac, aí sim, ó, coloca aqui dentro, ó, 4π vezes a delta de Dirac, aí você vai ver, ó, o 4π vai cair fora da integral e vai ficar a integral de volume da delta de Dirac, que a gente acabou de dizer que dá quanto? Dá 1. Então aí bate o problema. O problema, na verdade, estava aí, pessoal. Estava no divergente, e a gente estava dizendo que o divergente era 0. Ele é 0. É 0 que se aquele volume não inclui a origem. Mas se o volume inclui a origem, ele é não nulo. Ele é 4π. Tá certo? Então, resolvemos o problema, salvamos aqui o problema do paradoxo, do teorema da divergência. O teorema da divergência está ok, está valendo, não tem problema com ele, tá? É um teorema sofisticado, matemático, bastante interessante. E aí, a gente pode também discutir aqui algumas outras propriedades da delta de Dirac, tá certo? A gente pode discutir algumas propriedades, né? Vou pensar aqui numa forma mais geral, certo? Da função delta de Dirac, né? Uma derivada aqui, né? Em vez de usar aquele Rzinho, vetor, né? Que tá aqui o Rzinho, né?
o Rzinho, eu vou usar o Rzinho, o vetor separação. Veja que o vetor separação, ele não está centrado na origem. Lembra que o vetor separação é o Rzinho menos R', ele não está centrado na origem. Então, se eu fizer aqui o divergente dele, desse campo vetorial, também dá um 4π delta de Dirac, que é bem similar, né? É como se fosse a translação. Né? É como se você estivesse transladando a origem, né? Então, na verdade, dá também o R cursivo, que é o Rzinho normal menos R', tá? Aqui embaixo, ó. Exatamente isso aqui, ó. Rzinho menos R'. E aqui, ó. Aí aqui eu troquei de novo o versor pelo vetor, que é R menos R', pelo R menos R' ao cubo. Tá lá de novo, não é isso? Tá? E aqui, certo? Eu poderia, de repente, pegar esse divergente, tá? A gente tem esse divergente, e de repente vamos calcular aqui um gradiente. Se você calcular o gradiente é o quê? É diferente do divergente. Né? O divergente você calcula numa função vetorial. Né? O gradiente você calcula numa função escalar. Então, eu vou pegar o gradiente de 1 sobre Rzinho, tá? Certo? Eu vou passar numa lista de exercícios para vocês fazerem essas continhas, viu, pessoal? Lembra que a gente vai fazer aí o metodologia ativa, né? A moda é essa agora, né? Metodologia ativa. Então, metodologia ativa, eu vou botar na lista hoje, mais tarde, lá no Google Sala de Aula, para vocês fazerem algumas deduções. Essa aqui, tá? Eu já estou aqui na minha cabeça para sugerir para vocês demonstrarem. Estamos usando coordenadas. Ou você usa coordenadas esféricas ou usa coordenadas retangulares, tá? Então, faz lá essa continha, o gradiente aqui, ó, vai dar menos R chapéu por R quadrado, tá? E aí, veja, esse é o gradiente. Eu vou tomar agora o gradiente, eu vou pegar aqui, vou aplicar outro nabla, que é agora aplicar o divergente. O divergente do gradiente é o chamado laplaciano, que é a derivada segunda. Claro, aqui vai ficar o divergente desse campo, se você olhar em cima, o divergente desse campo vetorial é o 4π delta de Dirac, tridimensional, fica essa expressãozinha aqui, ó, menos vem para frente, o 4π aparece aqui, fica o delta de Dirac. Então, o laplaciano de 1 sobre R é menos 4π delta de Dirac, certo? Uma relação importante, lá na frente, a gente vai usar essa relação lá na frente, tá? Lá no meio do curso a gente vai precisar dela. Guarda aí. Guarda no coração. Boa. Aí, a gente falou aqui do divergente de uma carga pontiforme. Aí eu posso aqui resolver o problema e calcular o divergente do campo elétrico, não para a carga pontiforme, agora para a distribuição genérica de carga. Pode ser, pessoal? Aqui a distribuição genérica é o seguinte, aquele campo elétrico que tínhamos antes, ele era um somatório, tá? Dá para mostrar que se você, ao invés de ter uma distribuição discreta, tiver uma distribuição contínua, em vez de ter um somatório das cargas, você vai ter uma integral de volume do ρ de tal. O que é o ρ de tal? O ρ de tal é bem simples, é exatamente a carga dentro dessa caixinha aqui, ó. dq, a carga dentro dessa caixinha, é o ρ, né, que é a densidade volumétrica de carga, vezes o elemento de volume. Então, se eu fosse calcular esse campo dessa carguinha, seria carga, o 4πε0, fator 1 sobre 4πε0, o R versor por R quadrado, que é esse vetor separação, né? Aí o que está acontecendo aqui, ó, é que eu estou integrando. Por que eu estou integrando? Porque eu vou integrar sobre todos os elementos de carga aqui dentro do volume. Aí sim vai dar o campo total, certo? O campo total vira agora, em vez de ser uma distribuição volumétrica, ele vira agora, em vez de ser uma somatória, ele vira uma integral de volume, tá certo? Tá? Uma integral de volume. O detalhe fica que essa densidade de carga, ela não está em todo espaço, né? Porque o volume aqui está bem localizado, né? Então, na verdade, esse ρ, ele é zero para qualquer ponto externo ao corpo. Então, fora do corpo não tem carga, só dentro dessa caixinha aqui. Então, é um volume limitado pelo corpo. Então, é todo espaço, na verdade, limitado pelo corpo, né? Pode ser todo espaço, não tem problema. Desde que você lembre que fora do corpo, fora do objeto carregado, o ρ é zero, né? Bom, aí vamos aqui calcular o divergente desse campo vetorial, sendo que ele está na forma integral. E aí, dá para fazer? Dá demais. Vou pegar aqui o divergente de E, vai ser 1 sobre 4πε0, tá? O divergente, ele vai ser calculado, né, num ponto R, então é a derivada em relação a Rzinho, tá? É curioso aqui que a integral é em R', viu, pessoal? A integral é em R', tá? Essa integral ó, tem até o tal primo, a integral é em R'. Mas o divergente eu vou calcular em R, tá certo? Lembra que é em R, tá? Certo? Aí, ó, o que acontece? O divergente em R do campo vetorial R por R quadrado. Ele só vai atuar aqui, ó, não vai atuar no ρ. O ρ,
é função de R'. Então, estou calculando divergente no ponto R. Então, está ali, ó, divergência altura nesse campo vetorial. E agora há pouco a gente viu que o divergente desse campo vetorial dá quem? Dá o 4π delta de Dirac tridimensional, né? Certo? Aqui dá o R recursivo, mas eu posso trocar o R recursivo por R menos R'. Boa? Então, substituir ali, ó, pá. Vou substituir esse divergente por 4π vezes delta de Dirac. Está ali, ó. O resultado. Quando eu integrar o 4π cai fora o 4π, simplifica aqui, ó. Fica integral da delta de Dirac com o ρ, com a densidade volumétrica de carga. O que é que dá, pessoal? Dá o ρ. Né? Lembra que a delta de Dirac, qualquer função integrada com qualquer função, faz com que aquela função assuma o valor da delta de Dirac está centrada? Pois é como se a delta de Dirac ela é uma função par. Aquelas figuras agora há pouco mostraram isso, né? Que a delta de Dirac é uma função par. Então, o resultado aí é que o Rzinho, primo, ele vai ficar centrado, a delta de Dirac está centrada em R. Então, eu vou fazer com que a densidade de carga assuma um valor em Rzinho, ó. Foi lá, ó. Joguei aqui, deu Rzinho. E aí, resultado, a gente recupera o quê? A lei de Gauss na forma o quê? Na forma diferencial. Certo, pessoal? Tudo bem aí? Tranquilo? Eu vou parar aqui um pouquinho por hoje.